Oi, turma, continuamos aqui com a aula de zoonoses, né? A aula anterior foi a introdução às zoonoses, agora vamos para as suas classificações. A classificação são dois tipos, segundo o sentido da transmissão e segundo o ciclo do agente etiológico. Antes de mais nada, vamos lembrar o que é zoonose. Zoonoses são doenças, infecções que são transmitidas entre animais, vertebrados e o ser humano, através do contato com animais, vetores ou ambiente. Das infecções, o que é uma infecção? Né? A penetração e desenvolvimento de um agente infeccioso que é um micro-organismo, por exemplo, vírus, bactérias, fungos, protozoários e eumintos, capaz de produzir uma infecção ou uma doença infecciosa lá no organismo do homem ou de outro animal. Então é sempre legal lembrar, né, quais são os conceitos. Então, zoonose, doenças e infecções que são transmitidas entre animais, vertebrados e o ser humano. A primeira classificação estudada agora é segundo o sentido da transmissão. Antropozoonose, a doença primária, ou seja, aonde vai iniciar a doença, a partir, né, vai ser dos animais. Então, doença primária, ou seja, está nos animais, doença primária de animais e que pode ser transmitido aos humanos. Então, primeiro nos animais e depois para o homem. Antropozoonose. Primeiro temos aqui a raiva, que ela é transmitida através da mordedura, arranhadura, lambedura e consumo de carcaça infectada, consumo de carne infectada. Isso daí nós estamos falando de carnívoros e quirópteros que transmitem a raiva. Então, por exemplo, se alimenta de um morcego que tenha essa doença. Então, é um consumo de uma carcaça infectada e com isso pode transmitir aí aos humanos, né? Depois nós temos aqui os ratos. Aí lembramos logo da leptospirose, que é uma infecção aguda, potencialmente grave, causada por uma bactéria do gênero Leptospira, transmitida pela urina de animais infectados, de ratos infectados. Por isso que quando tem enchentes, aumenta muito as zoonoses, né? Porque tem aí, vai se alastrar mais aí as urinas dos ratos e com isso dando mais leptospirose aí na comunidade. Então aqui nós temos a leptospirose e aqui embaixo nós temos a brucelose, que é uma infecção bacteriana do gênero Brucella, e transmite para as pessoas, né, uma antropozoonose, principalmente através dos produtos lácteos, né, que não foram pasteurizados. E o que é uma pasteurização? A pasteurização é o processo utilizado em alimentos para destruir micro-organismos, ou seja, vírus, bactérias, fungos, protozoários, eumintos, né, que esses são agentes infecciosos, né? Então, destruir esses micro-organismos patogênicos, ou seja, que geram doença, né, ali existentes. Então, através desse leite que não foi corretamente pasteurizado, pode sim chegar a ser essa doença, essa zoonose ser transmitida para os humanos. Então, aí nós temos a raiva, então, a leptospirose e a brucelose. O próximo é a zoontroponose. A doença primária agora é o contrário. Doença primária nos humanos e que ela, a partir dos humanos, pode ser transmitida para os animais. Um exemplo disso é a tuberculose. Então aqui nós temos um animal que está doente, foi contaminado aí pela Mycobacterium tuberculosis. Essa Mycobacterium tuberculosis, ela tem muitas variações, né? Aqui nós temos Mycobacterium tuberculosis e aqui uma pessoa que está contaminada e que está com essa doença, tuberculose. Geralmente afeta os pulmões, embora possa afetar outras partes do corpo. E a maioria são assintomáticos, nem sabem que tem tuberculose. A tosse, o espirro, os beijos são fontes de propagação. A tosse é a principal forma de propagação da tuberculose. Então, a pessoa que tem essa tuberculose, ela vai ter muita tosse, uma dor no peito, né? Muita dor no peito, vai ter perda de peso, sudorese noturno e febre. Então, aí nós temos uma zoontroponose, ou seja, primeiro no humano. Então, eu tenho, por exemplo, tuberculose por Mycobacterium tuberculosis, que vai ser depois transmitidas para os animais,
através da tosse, né? Pode ser aí transmitido para os animais. E aqui, o último que nós vamos falar aqui, segundo esse tipo de classificação, anfixenose ou anfistenose, né? É uma doença que circula entre os humanos e outras espécies de animais. Tanto o homem como o animal pode ter esse tipo de doença. Aí aqui nós temos a doença de Chagas e a toxoplasmose. A doença de Chagas é uma doença infecciosa causada por um parasito encontrado nas fezes do inseto barbeiro, que é esse inseto aí. É o Trypanosoma cruzi. A gente vai encontrar esse protozoário nas fezes desse inseto, que é o Trypanosoma cruzi. Então, tanto uma pessoa pode ter, como também um animal, né? Um animal também pode ter cães, gatos, galinhas, roedores, tatus, gambás. Depois de infectados, eles vão servir de reservatório desse parasita. Então, a contaminação ela pode ser feita através com contatos das fezes do barbeiro que está infectado, né? Ingestão de alimentos contaminados com esse parasita, né? E também ocorre pela passagem de parasitas de mulheres infectadas para seus bebês. É congênito, né? Ele transmite também de mãe para o filho. Transfusão de sangue, transfusão de órgãos de doadores infectados também, receptores sadios, vai também ter uma forma de transmissão. E pelo contato de pele ferida ou de mucosa com material contaminado durante uma manipulação de laboratório ou manipulação de caça. Também pode ser aí pego, né? Ser contaminado pela doença de Chagas. E os animais, eles também podem ser tanto os humanos como os animais, por isso anfixenose. Toxoplasmose também é outro tipo de doença aí. Nós temos a toxoplasmose, doença parasitária, causada pelo parasita Toxoplasma gondii, que aí nós lembramos muito do gato, né? Fezes do gato e alimentos contaminados, ingestão de carnes cruas ou mal passadas. E ela também é congênita. O gato e outros felídeos são os únicos hospedeiros definitivos aí do Trypanosoma cruzi. Olha aí o Trypanosoma. Trypanosoma é do barbeiro. Toxoplasma gondii. Então aí está falando que os gatos e outros felídeos são os únicos hospedeiros definitivos do Toxoplasma gondii. Ou seja, nesses animais o ciclo reprodutivo do parasita se completa nas células da mucosa intestinal e eles eliminam os ovos nas fezes durante essa fase aguda dessa infecção. Lá no chão, no solo, depois da esporulação, que eles foram esporulados, eles vão se tornar infectantes. Aí já é perigoso. Os homens e os outros animais, eles são os hospedeiros intermediários desse parasita, que aí penetra no tubo digestivo e pode se encaixar, alojar-se em diferentes tecidos do corpo. Então, esse parasita, ele está espalhado pelo mundo, embora não seja transmitido de uma pessoa para outra. Qualquer um de nós podemos ser infectados, desde que tomemos alguns cuidados, né, alimentares e também com a prevenção. Então, ele vai ser contaminado com esses ovos, né, do Toxoplasma gondii. Então, tem que tomar cuidado com os alimentos, né, contato com essas fezes, com o animal estiver infectado. E o tutor tem que tomar muito cuidado também, né? Então, tanto pode acontecer isso em animais como em humanos. Olha como é a propagação: por picadas ou ferroadas de animais ou insetos, por produtos sanguíneos, ou seja, agulhas sujas ou sangue que não foi testado, congênito, de mãe para bebê durante a gravidez, parto ou amamentação, e por água ou alimentos contaminados. Então, aí tem a toxoplasmose e doença de Chagas, anfixenose. O próximo tipo de classificação das zoonoses que nós vamos estudar vai ser segundo o ciclo do agente etiológico. Te vejo então no próximo IGTV. Até mais!